Olá pessoal, professor Cristiano aqui para a gente começar mais uma aula aqui no nosso canal Amo História, né? Quem não for inscrito, inscreva-se lá no canal. A aula de hoje vai ser sobre civilização bizantina e civilização islâmica. Vamos falar um pouquinho sobre essas duas civilizações, entrando aí já no período da Idade Média, né? Nós vimos nas últimas aulas o fim do Império Romano, né? A fragmentação, a invasão dos povos bárbaros, e agora vamos falar um pouquinho sobre essas outras civilizações, a civilização bizantina e a civilização islâmica, para depois a gente retornar a estudar a formação dos reinos bárbaros, né, e a história da Europa ocidental, tá ok? Então, vamos começar, né? Inscrevam-se no canal, claro. E o tema, então, é esse, civilização bizantina e civilização islâmica. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre esses dois povos. Começando com os bizantinos, né? A civilização bizantina é a civilização da região ali onde ficava o Império Romano do Oriente, né? Se vocês se lembrarem, né, o Império Romano ele foi dividido, né? Nós vimos na aula passada, o Império Romano foi dividido ali em dois, né? Em duas partes, ficando a parte ocidental com a capital em Roma e a parte oriental com a capital em Constantinopla. Depois do fim da queda do Império Romano do Ocidente com a invasão dos povos bárbaros, o Império Romano do Oriente ele vai permanecer. Ele vai resistir às invasões e aí ele vai ser chamado então de Império Bizantino. Tá? Ele vai receber esse outro nome. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho. Esse império é um império que vai então se manter durante todo o período da Idade Média, tá? Inclusive o fim do Império Bizantino é considerado aí o fim da Idade Média, né? Quando o Império Bizantino é invadido pelos povos turcos, tá? Lá em 1453. Então todo o período da Idade Média a gente vai ter essa civilização, a civilização bizantina, que era diferente, conforme nós vamos ver na aula de hoje, da civilização europeia ocidental. Tá? Esse império ele vai ter uma atividade comercial muito importante pela sua posição geográfica, tá? Ele está localizado ali na região do Estreito de Bósforo, que é uma ligação ali entre o Oriente e o Ocidente, né? Então era um local onde passavam muitas caravanas comerciais, né? Aliás, na sua própria origem ali, né? A região ali muito próxima da onde viviam os fenícios, né? Era uma colônia grega ali, então as atividades comerciais já desde o surgimento ali de Bizâncio já faziam parte aí daquela região e vai, durante o Império Bizantino, vai ser a principal atividade comercial desse grandioso império. O principal imperador foi o imperador Justiniano, nós vamos falar um pouquinho dele também. Né? Ele vai ser responsável por ampliar ainda mais o território do Império Bizantino. Então vamos começar. Aqui embaixo nós temos uma amostra aí da religiosidade, né, bizantina, que é também diferente, eles tinham uma religião diferente, tá? Mas era uma religião cristã, que veio aí da época do Império Romano. Tá? Então vamos primeiro colocando a localização geográfica. Né? A capital do Império Bizantino é Constantinopla. Constantinopla é a cidade que é onde hoje é a cidade de Istambul. Né? Hoje a cidade de Istambul, capital da Turquia, é a antiga, onde era a antiga Constantinopla. Tá? E ele fica localizado nessa região aqui no mapa, vocês podem observar aqui embaixo, tá? No Estreito de Bósforo. Então ela fica metade, isso aí é uma imagem do mapa lá do Google Maps, né? A gente pode ver da cidade, né? A cidade está dividida ali, metade dela está na Europa e metade dela está na Ásia, né? Então ela está em dois continentes ali. E esse Império Bizantino ele vai mostrar muito isso, né? Ele vai ter essa influência tanto europeia, ocidental, quanto uma influência asiática e oriental ali. Tá? A origem dessa cidade aliás, a origem do Império Bizantino é o ano de 395, quando o Império Romano é dividido em dois, né? Cria-se o Império Romano do Oriente, né? Nessa região ali que já era chamada de Bizâncio, né? Depois vai receber o nome de Constantinopla, a cidade e tal, mas essa região aí já era conhecida por esse nome. Né? A origem do Império Bizantino é isso, na divisão do Império Romano, tá? No ano de 395, o imperador Teodósio. A capital, Constantinopla, foi uma cidade, né, que já era uma colônia grega. Ela já existia, tá? Existia uma colônia grega ali naquela região. Quando o imperador Constantino vai lá
visitar aquela região ali, ele promove uma reforma ali, né? Ele enxerga já o potencial daquela localidade, a importância geográfica ali daquela localidade, e ele faz uma reforma ali naquela região e funda a cidade de Constantinopla, que vai receber esse nome em homenagem ao imperador que a criou, Constantino, tá? Ele também chamava de Nova Roma, tá? É, a cidade de Constantinopla. E aí ele cria então em 330 essa cidade, mas ela era uma região ali que já era habitada, tá? Era uma antiga colônia grega, tá? Fazia parte ali da Grécia antiga, essa região, né? Quando vai ser dominada pelo Império Romano. E hoje é a cidade de Istambul, capital da Turquia, tá? Ele fica localizado ali, como eu falei para vocês, aqui no Estreito de Bósforo. Então ele está metade, a cidade de Constantinopla está metade na Europa, metade da Ásia, né? E é uma estreita faixa ali de ligação entre o Oriente e o Ocidente, tá? O Império Bizantino ele vai resistir às invasões dos povos bárbaros, vai desenvolver atividades comerciais nessa região aí, vai ser repleta de riquezas aí, riquezas orientais, né, que vão ser levados inclusive para a Europa, partindo daí, passando por Constantinopla, né? Então, eles vão fazer comércio de produtos como perfumes, seda, vidros, né, porcelana, artigos de luxo orientais, tá? Vai ser a principal atividade aí do Império Bizantino, e eles vão ter também cidades luxuosas, claro, né, riquezas, é um império muito rico, tá? A língua oficial do Império Bizantino é o grego. Então já temos uma outra diferença aí, né? O Império Romano do Ocidente era a língua oficial o latim. Mas ali, como era uma colônia grega e essa influência grega é muito presente, eles vão ter a língua oficial o grego e não o latim, tá? Então, a língua oficial do Império Bizantino vai ser o grego. A composição étnica, né, os grupos humanos que viviam ali, também eram diferentes do Império Romano Ocidental. Né? Ali a gente tem uma presença muito grande de povos gregos, né? De povos fenícios também e de povos egípcios, diferente lá do Império Romano Ocidental, que a gente tem a base ali, eram os povos etruscos e os povos itálicos, né? Principalmente os latinos. Aqui no Império Romano do Oriente ou no Império Bizantino, a gente vai ter uma composição étnica diferente. É claro que vão ter também romanos, né? Vai ter muita gente ali, como é um centro, é um local ali muito transitado ali, né? A gente vai ter uma composição multiétnica ali dessa população, mas a base aí são os gregos, fenícios e egípcios. Né? Os fenícios, se vocês lembrarem, eram um povo comerciante, né? Então os gregos também, né? Então, eles já estão. A fundação aí do Império Bizantino, né? Da cidade de Constantinopla, vai ser uma região que é marcada por essas atividades ali. Tá? Aqui, ó, um mapa para vocês verem melhor aí, né? Distanciado, aonde fica localizado Constantinopla. Então, o Estreito de Bósforo ali é o que faz a ligação ali do Mar Negro, né? A gente sai ali do Mediterrâneo, da área ali da Península Balcânica ali, né? E entra ali no Mar Negro pelo Estreito de Bósforo, tá? Essa é a região onde ficava localizada a capital desse grandioso império, tá? O principal governante desse grandioso império foi um cara chamado Justiniano, esse que está aqui no mosaico, né? Nesse mosaico dourado aí, né? O Justiniano foi o principal imperador, ele governou entre 527 e 565 e vai ser durante o império dele que o Império Bizantino vai atingir o seu esplendor máximo, né? Inclusive em extensão territorial, porque ele vai ser responsável por conquistas territoriais. Né? Ele vai conquistar parte da Península Itálica, o norte da África e o sul da Península Ibérica, ali a região onde hoje é a Espanha, tudo isso vai ser conquistado durante o período do governo do Justiniano. Tá? O Justiniano ele vai ser um governante centralizador. Né? Ele vai ser inclusive meio ditatorial. Né? Ele era temido. Né? Então, o Justiniano ele vai ter uma monarquia centralizada, tá? E além do poder político, ele concentrava também nas suas mãos o poder religioso, né? Criando um sistema aí que vai ser chamado de Césaropapismo. Né? Césaropapismo vem de a junção de César, que é o poder do imperador, né? Lá do Império Romano, e o poder do Papa, né? O papismo vem do Papa. Então ele é o César e o Papa em uma pessoa só.
É o césaropapismo. Ele é o líder tanto político quanto o líder religioso. Ele vai criar esse sistema e é o sistema de governo do Império Bizantino, tá? Então guardem essa palavrinha, césaropapismo. Toda vez que falar de césaropapismo, a gente está falando do sistema de governo do Império Bizantino, tá ok? Aqui, ó, uma amostra aí da extensão territorial que ele vai ampliar aí para o Império Bizantino, né? A região mais com laranja mais escuro aqui era a região que já fazia parte do Império Bizantino, tá? Pegando ali a região da Grécia, né? Onde hoje é a Turquia, esse pedaço todo e chegando até o Egito. E ele vai ampliar, conquistando ainda uma parte ali da Península Itálica, o norte da África, estendendo ali o território ao norte da África e o sul ali da Península Ibérica, né? A região onde hoje é o sul da Espanha ali. Né? Tudo isso vai fazer parte então do Império Bizantino no governo do Justiniano, tá? É claro que um governante ele sempre vai enfrentar a oposição, né? E para fazer essas conquistas militares, o Justiniano tinha gastos, né? Ele tem que manter o exército, né? Tem que sustentar os soldados e tudo mais. Para fazer essas campanhas militares, aumenta o gasto público do governo do Império Bizantino e aí ele vai ter que aumentar impostos, né? Para poder recuperar esse dinheiro e poder manter essa expansão, tá? É claro que o aumento de impostos e essa centralização de poder na mão do Justiniano vai incomodar as pessoas. E aí ele vai ter, tinha ali um incômodo geral, né, sobre o governo de Justiniano. Isso tudo vai chegar à tona, vai explodir na chamada Revolta de Nica, que acontece em 532. Tá? Revolta de Nica é uma história interessante. Aqui nós temos o Justiniano e a sua esposa a Imperatriz Teodora, que é uma figura muito importante também aí, muito controversa e muito importante no Império Bizantino. Dizem que a Teodora ela era uma atriz, né? E nessa época as atrizes também eram consideradas prostitutas, né? E o imperador Justiniano, teria se apaixonado por ela, tal, e casou-se com ela. E ela vai ser uma figura muito presente aí no governo do Justiniano, tá? Inclusive é ela que vai dar a dica para ele para conter a revolta de Nica. O que acontece é o seguinte: eles estavam o esporte favorito do Império Bizantino era corrida de cavalo. Então eles estavam lá no hipódromo assistindo as corridas de cavalo, né? População lá toda fazendo apostas, apostando nos cavalos, tal. E a corrida terminou sem que fosse possível identificar o vencedor da corrida. E aí quando acontecia isso, quem era o juiz era o próprio imperador, o Justiniano. Então eles vão lá, Justiniano, e aí, quem ganhou a corrida? Né? E aí ele escolhe lá por um cavalo da preferência dele. Essa escolha dele vai ser o estopim que vai levar a um descontentamento, né, uma manifestação popular ali muito grande. As pessoas começam a xingar ele, não sei o quê, e começam a se revoltar lá no hipódromo, tá? Começam a xingar e começam a ir para cima com violência para atacar e chegar lá onde estava o Justiniano. O Justiniano, ele diz, né, os relatos desse fato, que ele fica sem saber o que fazer, e aí a Teodósia fala a Teodora fala para ele assim, ó, Justiniano, você não pode ser fraco, né? Você tem que reprimir, você não pode deixar as pessoas te ofenderem, né, e virem contra você, senão você vai perder o governo. Né? Então, ela, com o conselho dela, ele manda o exército reprimir violentamente esta revolta, a revolta de Nica. Morrem aproximadamente entre 30 e 35 mil pessoas violentamente assassinadas ali pelo exército a mando do Justiniano, as pessoas que estavam revoltadas e ofendendo o governo, e a partir desse momento ele torna-se, consolida o seu poder. Tá? Ele vai passar a ser temido. A partir da revolta de Nica, a revolta de Nica é importante porque a partir dela, como ele reprime a revolta com muita violência, o Justiniano ele passa a ser temido. Então amplia mais o poder dele e aí ele consolida então esse césaropapismo, né, que é esse poder total aí, tanto religioso quanto político, quanto militar também na sua mão. Tá? Qual que é o legado do Justiniano? Né? O que ele deixou para nós de importante? Uma das coisas mais importantes foi um corpo de leis, né? Um código de leis. Ele manda organizar o Corpus Juris Civilis, que é o quê? É uma compilação das leis do Império Romano. Né? Então, olha só, ele mantém aí a cultura romana, a cultura do Império Romano vai ser mantida aí, tá?
a gente já está falando de um período onde o Império Romano já tinha caído, né? Ele manda recuperar essas leis todas, faz um código organizado e, além disso, ele adapta essas leis para a situação atual lá do Império Bizantino. Né? Então você tem livros comentando as leis romanas e atualizando essas leis para serem aplicadas no Império Bizantino. Então ele faz uma codificação ali. Esse código de leis aí ele ficou chamado como Código Justiniano e ele é a base do direito romano. Né? Quem for estudar direito, quem for fazer direito aí, vai ter contato aí com o direito romano e vai estudar com certeza o Código Justiniano, porque ele é a base ainda da legislação do direito aí em vários países até hoje. Tá? O Justiniano, além desse Código de Leis, ele vai, claro, expandir muito o território do Império Bizantino, como nós vimos, e vai ser responsável por fazer obras públicas também, como hospitais, grandiosos palácios, pontes, estradas, aquedutos e a igrejas, né? Como a igreja de Santa Sofia, que é o símbolo da arquitetura bizantina, né, que vai receber esse nome aí. Né? Então a gente tem ali uma mescla, uma mistura, já elementos orientais, né, que vão ser caracterizados aí por essas construções do Império Bizantino e vão dar essa cara aí para a construção. A igreja de Santa Sofia, que é essa aqui, ela era uma igreja cristã, né? Mas depois, com o fim do Império Bizantino, quando os turcos otomanos invadem a região, esses povos eram muçulmanos, e aí ela vai ser transformada em uma mesquita. Hoje ela é mesquita. Quem for lá na Turquia, quem for visitar Istambul, pode ir lá visitar ela. Ela é uma mesquita hoje, mas na sua criação ela era uma igreja cristã. Tá? Aqui um pouquinho do interior é onde a gente pode ver a riqueza e a beleza da arte bizantina, né? Com os ladrilhos, com os do douramento, né? Eles têm essa beleza artística aí, fica muito flagrante aqui no interior dessa magnífica construção que é a Igreja de Santa Sofia. A religião, vocês podem ver que era uma coisa muito importante. Né? Durante o período do Império Bizantino vão surgir algumas heresias. Né? Eles eram cristãos, lembra-se? E aí vai surgir algumas heresias que vão ser combatidas pelo Império Bizantino. Tá? São três movimentos importantes. Primeiro, o movimento iconoclasta. O que é um movimento iconoclasta? Pessoas que iam nas igrejas e quebravam, destruíam as imagens. Né? Iconoclastia vem disso. Ícone, imagens, e plastia é destruição. Né? Então, a destruição das imagens, essas pessoas faziam isso. Né? Alguns historiadores falam que esse movimento aí foi um movimento também de tentativa de enfraquecer aí o poder da igreja, né? Quebrando os ídolos e tudo mais. Mas esse movimento foi considerado uma heresia, ou seja, ele foge ali da norma da fé católica, da fé cristã. Né? E aí foi combatido também. Outro movimento vai ser o movimento monofista, tá? Que é um grupo que negava a Santíssima Trindade, né? E acreditava que apenas Cristo tinha natureza divina, né? A divindade não era lá três pessoas, e sim uma só, por isso monofista, tá? Apenas Cristo era a representação da divindade, ele tinha a natureza, ele era a natureza divina. E temos também o arianismo. O arianismo é um movimento herético muito importante, nós vamos voltar a falar dele, porque ele vai estar presente lá nos povos bárbaros também, na formação da cristandade. O arianismo era um grupo que acreditava que o Cristo era apenas um ser de corpo, não tinha aquela ideia de que ele é um ser corpóreo, um homem, mas também um Deus, né? Um homem e divino. Né? O arianismo não, ele acreditava que o Cristo era apenas um ser corpóreo, né? Contra essa ideia aí da consubstancialidade, que é um dos preceitos, um dos dogmas do catolicismo. Tá? E aí, como eu falei para vocês, o imperador, né, o sistema de governo do Império Bizantino era o Césaropapismo. Né? Então, ele era o comandante da religião. Mas na Igreja Católica, a gente tem o Papa, lá em Roma. Né? Claro que essa interferência aí do Césaropapismo, dos imperadores bizantinos na condução da religiosidade, vai ser combatida, vai gerar choque aí entre a Igreja Católica e os imperadores bizantinos, até que no ano de 1054 ocorre um grande cisma, que é uma divisão, né? E aí surge uma nova igreja, uma outra igreja, que é a igreja cristã
ortodoxa, tá? Que é a Igreja Católica do Oriente. Ela se separa da Igreja Romana. Então continua a Igreja Católica Apostólica Romana, lá com sede em Roma e sob a autoridade do Papa, mas agora você tem uma outra igreja cristã, que é a Igreja Ortodoxa, tá? Essa Igreja Católica do Oriente, com a sede em Bizâncio e cujo o líder vai ser não o Papa, mas sim o Patriarca de Constantinopla, que era o imperador, né? Então a gente tem o surgimento aí dessa outra igreja cristã também, tá? Mais ortodoxa. Essa igreja ela é muito influente ali no leste europeu, principalmente na Rússia, tá? A Rússia, se eu não me engano, a maior religião da Rússia é ainda hoje a igreja ortodoxa, tá? Tem crenças diferentes do catolicismo tradicional que a gente está acostumado, tá? Qual vai ser a decadência do Império Bizantino, né? Ele vai sofrer invasões durante todo o período da sua história, né? No século VII e no século VIII vão ser as invasões dos povos bárbaros e dos povos árabes, porque o Império Bizantino está ali no meio, né? Ele tem os povos bárbaros no Ocidente ali, mas no Oriente ele tem os povos árabes que também vão atacar ali esse grandioso império, tá? Mas ele vai resistir a essas invasões. No século XI, do século XI ao século XIII, ele vai sofrer invasões das cruzadas, então de católicos, de cristãos, né, que vão, né, fazer esse movimento das cruzadas. Nós vamos estudar profundamente as cruzadas mais à frente, mas no movimento das cruzadas eles invadem, em 1204 eles invadem e saqueiam a cidade de Constantinopla, tá? Porque os cruzados eles queriam retomar ali a Terra Santa que estava em posse dos muçulmanos. Então esse movimento religioso, essa expedição aí militar e religiosa, vai passar por ali, né? Lembre-se que é um ponto de ligação entre o Oriente e o Ocidente, vai passar por Constantinopla e a cidade vai ser atacada também pelos cristãos. Mas o fim do Império Bizantino vai ser em 1453, quando eles vão ser atacados e conquistados pelos turcos otomanos, liderados por Maomé II, né? Que era muçulmano também, tá? A gente já vai falar dos povos islâmicos daqui a pouquinho. O sultão Maomé II, então, vai reunir ali o seu exército e vai invadir, destruir as muralhas que protegiam Constantinopla e vai dominar e, enfim, conseguir invadir e pôr fim aí ao Império Bizantino no ano de 1453. E essa data é considerada também, por isso, o fim da Idade Média, né? E o início aí, a partir daí, início na divisão da história, é o início da Idade Moderna, tá? Qual que é o legado cultural bizantino? Eu falei para vocês que ali era uma região, né, que tem uma influência tanto oriental quanto ocidental. Então esse estado multiétnico, essa mistura de elementos, né? Então você tem um idioma grego, mas você tem uma religião que ela é cristã, né? Você tem as artes que são influenciadas ali, a arquitetura influenciada pelo Oriente. Então a gente tem uma mistura ali, né? Então tem esse legado cultural muito rico do Império Bizantino. E as artes, principalmente, né, com luxo, né, com uso de douramento, tal, com os ícones bizantinos. A gente tem todo esse exotismo que para nós ocidentais, né, fica exótico, é diferente, né, e muito bonito. Então temos esse legado cultural dos povos bizantinos. Vamos falar então aqui mais um mosaico aí representando ali o imperador Justiniano, né? Percebam que ele está com uma auréola, né? Ele é sempre representado assim, porque ele era visto como uma divindade também, tá? Então a imagem dele vai ser sempre associada à imagem de deuses, né? De Deus. E a imagem de Jesus vai ser sempre retratada como um governante, vai ser aproximada da ideia do imperador, né? Então tem essa curiosidade aí também na arte bizantina, tá? Aqui uma imagem mostrando aí o fim do Império Bizantino, 1453, quando os turcos otomanos invadem, destroem as muralhas, invadem, conquistam Constantinopla. Mas vamos falar agora de um outro povo, vamos falar do povo islâmico, né? Quando a gente fala de povo islâmico, de cultura islâmica, de civilização islâmica, nós temos que primeiro chamar uma atenção, porque quando a gente fala de muçulmanos, né, de povos islâmicos, geralmente a gente acha, o senso comum acha que todo o povo árabe é muçulmano. E são coisas diferentes, tá? Quando a gente fala de povos árabes, nós estamos falando de etnias, nós estamos falando de um grupo, né, de uma composição étnica, de um povo. Quando a gente fala de muçulmanos, a gente está falando, ou de islâmico, né, de povos islâmicos, a gente está falando de religião. Então são coisas diferentes. Nem todo árabe é muçulmano e nem todo muçulmano é árabe. Nós temos muçulmanos, inclusive,
No Brasil, nós temos muçulmanos. O maior país muçulmano do mundo hoje é a Índia, né? A maior população muçulmana é a Índia. E os indianos não são povos árabes, né? Então, temos que separar essas coisas. O povo muçulmano é uma coisa, está ligado à religião islâmica, e árabe é outra coisa, tá? É o povo da Península Arábica. Península Arábica, que é essa que está em verde aqui, que foi a região aonde essa religião, o islamismo, surgiu, tá? Então, quando a gente fala de Islão, a palavra Islão significa submissão a Deus. E muçulmano vem de muslim, né? Que é aquele que tem fé, né? Aquele que é submisso a Alá. Né? O Deus dos muçulmanos é o Alá e o profeta é o Maomé, o criador da religião islâmica. Tá? É claro que o islamismo ele vai ter vão ter muitos povos árabes que são muçulmanos, tá? Mas nem todos os povos árabes são muçulmanos, né? A gente tem que fazer essa diferenciação aí, tá? Antes do islamismo, os povos árabes que viviam aqui na Península Arábica, tá? Os povos árabes que viviam na Península Arábica, que é essa região aqui do mapa que está em verde aqui logo aqui embaixo. Os povos árabes eles eram politeístas, né? Eles acreditavam em vários deuses, adoravam cerca de 360 deuses diferentes, e Meca era uma cidade, uma das mais importantes cidades, era um centro religioso, onde tinha a Caaba, que né, a tradução é casa de Deus, a Caaba existe até hoje, tá? Mas nessa época, a Caaba era um santuário que reunia as divindades, todas essas divindades dos povos politeístas ali, dos variados povos árabes que viviam ali, tá? Então, Meca era esse centro religioso, né, onde na Caaba tinha lá os deuses, né, esses variados deuses, e era um santuário que reunia, então as pessoas iam lá. Depois do islamismo, a Caaba vai ser transformada num centro religioso muçulmano. Tá? Vão ser proibidos aí as outras religiões lá, mas antes de existir essa religião, antes do islamismo, era um centro, eles eram politeístas e tinham vários deuses lá. É lá também que fica a Pedra Negra, né? Que é uma pedra negra, né? Uma pedra escura, e provavelmente um meteorito que os árabes acreditavam, os povos árabes acreditavam ter sido trazida pelo anjo Gabriel, né? Então ela é um objeto ali que é venerado, né, religiosamente até hoje, tá? E ele fica lá na Caaba, as pessoas vão lá fazer suas orações, né, fazer o seu culto lá nesse grandioso templo, tá? A cidade, por causa disso, ela atraía muitos religiosos. Antes do islamismo, a cidade de Meca já era um centro religioso e vai se tornar um centro comercial também muito importante, né? Por causa desse grande número de pessoas que iam lá visitar esse templo. Certo? Aqui nós temos uma imagem de Meca, né, tendo ali ao centro a Caaba, né, ou a casa de Deus, esse grandioso templo que existe até hoje. Essa é uma imagem atual, né, lá com os muçulmanos ali fazendo a sua oração. Aliás, uma das diretrizes da religião islâmica é visitar a Caaba, visitar lá a Meca, pelo menos uma vez na vida, ir lá na Caaba fazer as suas orações, fazer a sua peregrinação. Né? E aqui nós temos os muçulmanos ali fazendo oração em volta dessa construção aí quadrada, né, aonde fica a Pedra Negra, tá? A Pedra Negra fica ali, ó, fica lá no interior desse templo, né? A porta dele, vocês podem perceber que ela é mais alta, então, né, ela está a mais de 1 metro de altura do chão ali, e ela raramente abre-se essa porta, né? Não se entra lá apenas em ocasiões especiais, em celebrações especiais. Os muçulmanos eles vão ali, ficam ali em volta, fazendo as orações. E nesse cantinho aqui, né, onde próximo da porta, na dobrinha, na esquina ali, ó, se vocês verificarem lá na outra imagem que mostra o interior, temos um pontinho negro ali que é uma pedra negra, tá? Que está ali e o pessoal vai, passa, beija, faz orações, né? Hoje tem um negócio de prata em volta ali para proteger, porque ela foi sendo desgastada com o tempo. Mas é um centro religioso, então, dos povos muçulmanos hoje, tá? Mas já era um centro religioso antes da religião do islamismo, tá? Como que era a Arábia, então, pré-islâmica, antes do islamismo, né? Existiam vários povos, eles eram politeístas, como nós já vimos, né? E tinham várias línguas, várias culturas, era uma diversidade cultural. Esses povos todos, eles vão ser unificados graças ao islamismo. Por isso que o islamismo é importantíssimo, né? A religião islâmica vai unificar esses vários povos
árabes que existiam ali, né, na Península Arábica. Tá? Esses povos podiam ser divididos então em dois grupos: as tribos do interior, que são os beduínos, aqueles que ficam lá com os camelos, né, são povos nômades que ficam atravessando o deserto, né, que vivem do pastoreio e também do saque, e os povos que viviam nas cidades, nas grandes cidades da Península Arábica. Na época, duas grandes cidades eram Meca e Yatreb, dois importantes centros comerciais. Esses povos viviam ali, né, no litoral, né, uma região desértica, uma região muito com um clima bastante desfavorável, né? Mas na região litoral nós temos essas cidades principais. Era uma área melhor, uma região melhor, e as pessoas, um clima melhor, né? E as pessoas vão se fundar essas cidades importantes nessa região. Tá? Então são esses dois povos: os beduínos, os povos do interior, e os povos que viviam no litoral e nas cidades. Meca era a cidade onde vivia a tribo dos Coraixitas. Os Coraixitas é um grupo importante porque eles eram os responsáveis por zelar pelo templo da Caaba. Eram eles que organizavam, eles que cuidavam, limpavam, faziam, né, todo o cuidado ali da Caaba. Eram os povos Coraixitas. E o Maomé, que é o fundador da religião do islamismo, era também dos povos Coraixitas. Tá? Então, o Maomé, que é esse que está aqui, ele vai nascer em 570, tá? Então, Idade Média, tá? A gente está falando de Idade Média já. No ano de 570 ele vai nascer lá em Meca, tá? De família Coraichita. Ele vai ficar de uma família bastante pobre, bastante simples. Tá? Ele vai ficar órfão muito cedo e ele vai ser educado e criado por um tio. E esse tio fazia essas caravanas aí comerciais, né? Era um comerciante. Então ele vai viver nessas caravanas aí. Tá? O Maomé, então, nesse tempo, né, enquanto ele vai crescendo aí, ele vai ter contato com a religião do cristianismo, ele vai ter contato com o judaísmo, né, ele vai ter contato com essas outras religiões, até que ele funda a sua religião. Né? Outro fato importante da vida do Maomé é que aos 25 anos ele casa-se com uma rica viúva. E aí ele consegue sair dessa vida de pobreza que ele levava até então, né, e ele vai se tornar um grande líder ali dos negócios comerciais dessa família, né? Ela tinha uma caravana, a esposa dele ela era uma viúva, né? E ela tinha herdado lá uma caravana comercial, e ele, ao casar com ela, ele passa a administrar essa caravana comercial. Então ele vai ter contato com muita gente, ele vai viajar muito e ele vai subir aí, né, na hierarquia social ali de Meca do período, daquela sociedade do período, e ele vai ter tempo, principalmente, para poder refletir, meditar, e aí nessas meditações é que ele vai criar o islamismo, essa nova religião, nessas meditações. Tá? Aos 41 anos, né, ele começou tarde, a criação do islamismo, né, por Maomé, o desenvolvimento dessa nova religião, vai ser tarde na vida dele. Aos 40 e poucos anos, 41, ele vai ter uma visão, e ele vai ter essa visão do anjo Gabriel, né, que vai chegar para ele e falar: existe apenas um Deus, e Alá é o seu nome, e só um profeta, Maomé. E a partir daí ele vai ter outros contatos aí, vai ter essas visões, outras visões, né? E vai começar a conversar com as pessoas, contar isso, e vai começar a desenvolver a sua religião. Vai começar a pregar aí para os coraixitas. Os coraixitas vão, é claro, não aceitar muito bem essa nova religião, está falando contra a crença deles, está criando uma nova religião ali, e ele vai ser perseguido. Né? E essa perseguição é muito importante. Ele vai ser perseguido pelos povos, pelos coraixitas, e aí ele foge, deixa Meca e vai se estabelecer na cidade de Medina. Em Medina, a palavra, essa nova religião que ele estava desenvolvendo, que ele estava falando ali, pregações, vai ser mais bem aceito. E essa deixar Meca, né, essa fuga de Meca rumo a Medina, é chamado de Hégira. Tá? Isso aconteceu no ano 622 e é considerado o marco inicial do calendário muçulmano. Então, o ano 1 do calendário muçulmano é esse, é a fuga de Maomé de Meca para Medina, chamada que eles chamam de Hégira, tá? Isso é um ponto importante. Em Medina, ele vai estruturar a sua religião, vai gerar a crença islâmica, vai organizar e vai começar a ter seus seguidores ali, né? Vai começar a desenvolver, até que no momento em 630 ele já tem lá um grupo de seguidores maior, de fiéis ali dessa nova crença, e ele vai voltar, poder retornar a Meca e conquistar Meca com a ajuda aí dos seus seguidores.
seu exército, tá? Ele vai conquistar Meca e vai proibir as outras religiões, né? E aí é o começo do islamismo aí, sendo a principal religião dos povos árabes, tá? Ele vai morrer em 632, aos 62 anos de idade, tá? E aí depois da morte de Maomé, nós temos o desenvolvimento aí da religião muçulmana. Ela vai crescer muito, né? A palavra dele ali vai se espalhar, a crença islâmica vai se espalhar, e essa religião vai se tornar a principal religião dos povos árabes. Tá? Qual que é a doutrina muçulmana? Né? Islamismo vem da palavra islã, né? Que quer dizer submissão. Submissão a quem? A Alá, porque o Deus dos muçulmanos é Alá. Tá? Muslim, né, que é muçulmano, quer dizer submisso, seguidor de Alá, tá? E eles têm um livro sagrado. O livro sagrado deles é o Alcorão, né? Que aliás é o livro, é considerado o único livro, e o livro sagrado, o Alcorão, fala não só da doutrina muçulmana, né, da crença muçulmana, mas também estabelece ali proibições, estabelece regras sociais, normas de conduta, né? Fala de um monte de coisa. É interessante a leitura do Alcorão. E proíbe algumas coisas. Por exemplo, proíbe bebidas alcoólicas, fala que tem uma, né, sérias punições ao roubo, né? Proíbe de comer carne de porco e proíbe jogos de azar, né? Mas permite outras coisas. Permite, por exemplo, a poligamia, né? Permite o casamento com mais de uma esposa. Né? E os princípios fundamentais do islamismo, da religião muçulmana, são o seguinte. Primeiro, crer em Alá, o único Deus, e em Maomé, o seu profeta. Segundo, rezar 5 vezes ao dia em direção à Meca. Então eles têm que saber que direção está a Meca, e eles se ajoelham e rezam voltados para a Meca. Tá? Ser caridoso, principalmente com os mais pobres, dando esmolas. Jejuar no mês do Ramadã, um mês lá que eles têm que fazer um jejum. E pelo menos uma vez na vida em peregrinação a Meca. Tá? Então eles têm que ir lá fazer as suas orações na Kaaba. Todo muçulmano tem que seguir esses 5 princípios fundamentais. Né? Aqui nós temos a multidão de muçulmanos lá que vão a Meca, que vão lá a Kaaba, né? Aqui o templo que agora é muçulmano, né? Mostrando aí esses costumes dos povos árabes e essa crença, essa base dessa religiosidade islâmica, tá? Depois da morte do Abraão, desculpa, depois da morte do Maomé, nós temos a divisão em... Depois da morte do Maomé, nós temos a divisão da religião islâmica, tá? Em 2 grupos principais, que são os sunitas e os xiitas. Vocês já devem ter ouvido essas palavras, tá? Por quê? Porque os sunitas, né, eles acreditavam, eles têm esse nome porque eles acreditavam também nas Sunas, tá, que é um livro que reúne lá as tradições dos companheiros de Maomé, né, outras complementa ali o Alcorão. Então não é só o Alcorão, o livro sagrado para os sunitas, eles têm as Sunas também, por isso o nome deles. E eles achavam que o chefe do Estado muçulmano, né, da religião, o líder da religião muçulmana, teria que ser um califa, né, que seria escolhido baseado nas virtudes, né, que ele tinha. Né? Ele tem que ser um cara com honra, com respeito pelas leis, com capacidade de trabalho, então ele vai ser escolhido. Tá? E eles acreditam que ele pode sim falhar, ele pode errar. Né? Então os sunitas eles não são tão radicais. Os xiitas eles são mais radicais, é um grupo mais radical que defende que o líder da religião muçulmana tem que ser alguém que é descendente de Maomé, ou parente dele de alguma forma, aparentado com ele de alguma forma, e acreditam que essa pessoa, esse líder religioso, ele é inspirado pelo próprio Maomé, né, por Alá, e vai ser e ele é infalível, então ele não falha nunca. Então eles são mais radicais, tá? O líder religioso da religião muçulmana para eles é chamado de imã, né? Enquanto lá para os sunitas é o califa, para os xiitas é o imã. O imã seria esse descendente de Maomé que seria o líder religioso, tá? E eles aceitam unicamente o Alcorão. O Alcorão é o único livro sagrado dos ensinamentos religiosos dos xiitas, tá? Essa divisão aí, né, dos muçulmanos, a gente tem países que tem uma maioria xiita, a gente tem países que tem uma maioria sunita, tá?
Os xiitas, eles são mais radicais, né? Eles são mais restritos ali, e eles encontram-se mais no Irã e no Iêmen, tá? Hoje em dia. Bom, outra coisa importante na religião muçulmana é a jihad, que é a ideia de guerra santa, tá? Que é o muçulmano, ele tem que combater os inimigos da fé muçulmana, né? Então é essa ideia da guerra santa, que é muito utilizada. Vocês já devem ter visto essa bandeira aqui, né? Essa leitura foi muito utilizada, é muito utilizada pelos grupos terroristas hoje, né? Eles falam que estão defendendo a fé islâmica, com essa ideia da jihad. Mas ela foi usada durante muito tempo, aí durante a Idade Média, para fazer a expansão, né? Os povos muçulmanos vão se expandir territorialmente, vão dominar outras áreas, o norte da África como um todo ali, e vão inclusive chegar na Península Ibérica, tá? Nessa ideia da fé, da jihad, tá bom? Então essa luta pela conversão dos infiéis vai impulsionar os muçulmanos a expandir o território. Outra coisa importante também é essa expansão árabe, né, que vai fazer em algumas fases. A primeira fase foi uma expansão interna, na época que o Maomé era vivo, né, ele faz uma expansão interna ali na Península Arábica, e aí aos poucos vai convertendo mais gente e as pessoas vão se tornando muçulmanas, tá? Depois a gente vai ter, depois da morte do Maomé, a gente vai ter os califas comandando essa expansão, tá? Os fatores internos é que o crescimento demográfico, né, das populações árabes vão crescendo e eles precisam de mais terras para a agricultura, e também aquele contexto da guerra religiosa que eu falei para vocês, da jihad, de combater os infiéis, né? Os fatores externos é que os impérios ali em volta, né, o Império Bizantino, por exemplo, e o Império Persa, eles vão ficando enfraquecidos, e aí essas ideias, esses povos árabes vão avançando e vão expandindo para essa região, tá? Então, essa vai ser um mapa, aqui temos um mapa da expansão islâmica, da expansão árabe aí, né? Nesse período, saindo ali da região da Arábia, né? Na Península Arábica, e indo para a região ali do norte da África e chegando, inclusive, lá na Península Ibérica, tá? Eles vão atravessar ali a região do Marrocos com a Península Ibérica, né, que nós chamamos de Estreito de Gibraltar, né, tem esse nome por causa do muçulmano lá, do árabe, que atravessou ali, ele chamava de Gibraltaric. Então, o Estreito de Gibraltar, vem do nome dele, Gibraltaric. Ele vai cruzar ali em 711, e aí ele vai levar um exército muçulmano e árabe, tá, para a Península Ibérica, vai dominar toda a região da Península Ibérica ali, né? E vai ser barrado ali apenas quando ele entra em contato com os povos francos, que nós vamos estudar mais à frente com o Carlos Martel, tá? Na Batalha de Poitiers, bastante importante, que barra ali e não impede que os muçulmanos invadam ali a região da Europa, tá? Consequências da expansão árabe, tá? Eles levam a cultura árabe, né? Os árabes eles vão estudar muita gente, então muito do conhecimento que nós temos aí dos filósofos, né, dos povos da antiguidade vem dos estudos dos povos árabes, tá? E eles vão, nós temos muitas palavras árabes, né, que nós temos até hoje, né, que nós usamos na nossa língua, vem aí dessa influência dos povos árabes, por exemplo, na Península Ibérica, lá que vai ser a região onde vai surgir Portugal, né? Portugal vai ser dominado pelos muçulmanos todos, né? E eles vão, a principal consequência dessa expansão árabe é que eles vão tomar todo o Mediterrâneo, ali, toda a região em volta do Mediterrâneo, e eles vão comandar a navegação no Mediterrâneo, parando aí por um tempo a navegação dos europeus ali, né, dos povos cristãos no Mediterrâneo, o que vai gerar, por exemplo, a Idade Média, né, que vai ser importante, vai acelerar a ruralização, né, atividades comerciais vão baixar e as pessoas vão se fechar ali no feudalismo, tá bom? Então é isso, meninos. A ideia de hoje era apresentar essas duas civilizações para vocês, né? A civilização bizantina e a civilização islâmica. Lembre-se de se inscrever no nosso canal, o canal Amo História, tá? E a gente se encontra então para a próxima aula. Até mais. Muito obrigado.